Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, o nosso convidado de hoje é bacharel em Direito e pós-graduado em Liderança e Gestão Organizacional. É vereador de Manaus pelo segundo mandato consecutivo. Em 2016, foi eleito pelo PDT com mais de 6 mil votos. Em 2020, pelo PSL, foi reeleito com mais de 4 mil votos. Agora, pelo União Brasil, vai participar de mais uma vez do pleito e na condição de presidente do Diretório Municipal vai disputar uma vaga em Brasília. Seja muito bem-vindo, Diego Afonso, vereador de Manaus, prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da nossa trajetória, de planos futuros. Nós que sempre procuramos veículos de comunicação sério, principalmente para prestar conta do nosso trabalho e falar um pouco do que a gente pretende, o futuro da nossa trajetória, o futuro político do Estado do Amazonas. O senhor é um vereador de 2 mandatos. Por qual razão disputar agora uma vaga lá em Brasília? As razões são muito claras. Primeiro, que na Câmara Municipal é o celeiro, inclusive, de grandes nomes, tanto para a Câmara quanto para o Senado da República. A história demonstra isso. Apesar de ser um vereador de segundo mandato, mas eu tenho uma trajetória já de 10 anos, né? Eu fui corregedor da casa, eu fui secretário de Estado, eu fui superintendente, hoje sou vice-presidente e hoje presido o maior partido do Estado do Amazonas e do país, e com a missão muito clara de defender as causas municipalistas, né? Que nasce ao lado de vereadores, mas também, principalmente, do nosso grupo político que aponta o nosso nome para, de fato, disputar uma cadeira na Câmara. É preciso ter base no interior. Seu pai tem um vasto conhecimento pelo interior, tanto porque é deputado estadual. Como é que o senhor está observando esse momento de pré-campanha e até mesmo visitando? Cite para mim aqui 3 cidades que o senhor tem ido no interior com mais frequência, até para consolidar uma base. A nossa trajetória política inicia pela calha do Rio Purus. A história demonstra a recondução de todos os mandatos do meu pai, o deputado Adjunto Afonso, os 3 mandatos do ex-prefeito Luiz Afonso, meu avô, e hoje o meu tio Renato Afonso é prefeito da cidade de Pauini. Então, o município de Pauini, com toda certeza, também será um município que nós iniciamos as nossas visitas interioranas e a calha do Rio Purus como um todo. O meu mandato, inclusive, a vereador, foi graças à comunidade do Purus que residem na capital, que apontou o meu nome para ser o representante daqueles munícipes que aqui vêm em busca de um tratamento de saúde melhor, de que a condição da sua cidade natal ou até mesmo dos estudos, foi o que apontou o nosso mandato. Então, eu sou representante de boa parte desses munícipes que hoje residem na nossa cidade, Manaus, da mesma forma como serão os municípios primeiro a apontarem também o nosso nome para a Câmara Federal. É com esses municípios, de Beruri a Boca do Acre, né? Cito sempre Pauini, porque é a terra natal da minha família, é o berço da nossa trajetória política. Qual o principal problema da cidade de Pauini, por exemplo, que o senhor citou, e também de outros municípios ali na cara do Purus? Acho que o principal problema é o desenvolvimento. A gente precisa fazer o que a gente vem fazendo no meu mandato, que é levando a bandeira do empreendedorismo, defendendo a geração de emprego e renda. A gente está muito claro, né, que após uma pandemia, a crise econômica é esse nosso desafio. E eu procurei, nesse meu segundo mandato, priorizar a recuperação econômica da cidade de Manaus. E isso precisa ser feito em todos os interiores, é claro, com o potencial, né, de cada cidade. Vereador, o senhor tem uma base consolidada, até por ter sido eleito 2 vezes vereador de Manaus. Seu pai tem uma base também forte no interior, como eu falei mais cedo. Qual é a sua meta de votos para essa eleição, para uma vaga lá em Brasília? A eleição, a gente conseguiu montar um partido que fará, com toda certeza, a maior bancada federal, a maior bancada estadual, e a meta
Eu acredito que entra na disputa do União Brasil o candidato que passar os 60 mil votos, né? Quem tiver passando os 60 mil votos está disputando aí as duas ou a terceira vaga, dependendo de fato do desempenho dos nossos 9 candidatos. Eu acredito que o União Brasil vai fazer quantos deputados federais aqui no Amazonas? Deputados federais de 2 a 3. O senhor colocaria o seu nome em primeiro lugar? Quem seriam os outros 2 nomes aí? O senhor se arriscaria em dizer? Eu acredito que o deputado Pablo, ele é o mandatário, né? Eu acho, e tem grandes nomes, como o ex-deputado Paulderney, como também o deputado Saulo Viana. Quanto investir numa campanha como essa? Quanto o senhor pretende gastar? Eu confesso a vocês que a minha eleição, ela é uma eleição de segmentos, é uma eleição de representatividade. Eu trabalho durante os 4 anos e quem me acompanha nas redes sociais sabe que todo dia eu estou num bairro, eu sou um vereador de projetos, né, de segmentos, como aqui nós acabamos de falar da indústria, do comércio, do empreendedorismo, é a bandeira que eu levanto na Câmara, então se torna uma eleição barata. A expectativa é sempre no valor. A gente sabe que a eleição de deputado federal, o que pesa é a logística, né? São os voos, é chegar no eleitor interiorano, que é o grande complicador. Então a gente sempre toma base como a eleição, o teto da última eleição, né? Então uma eleição de deputado federal vai girar em torno de 1, 2 milhões, né? Com base... O teto é 2 milhões e meio. 2 milhões e meio é o teto da eleição. Então vai girar em torno disso, né? 1 milhão, 2 milhões, com teto de 2,5. Eu nunca cheguei em nenhum teto, nem eleições minha de Câmara, não pretendo também chegar nessa. Qual bandeira o senhor vai levantar lá em Brasília? O senhor já começou a dizer isso em passant, por conta de se tratar da economia, de estar muito ligado ao tema. Mas o que o senhor vai levar mesmo para Brasília e dizer, não, isso aqui eu vou trabalhar para esse projeto? Nós vamos, com toda certeza, continuar levantando a bandeira do empreendedorismo. Nós precisamos vencer a geração de emprego e renda, o número alto que o país hoje vem sofrendo aí com o número de desempregados, e a gente precisa, com toda certeza, ter uma bancada forte. E eu não vejo nenhum candidato, eu não vejo a gente sempre com o pires na mão da nossa principal matriz econômica. Então, me vejo levantando a bandeira da indústria, do comércio, do empreendedorismo como um todo. O senhor terá direito a emendas individuais. O que fazer com esse recurso? Como é que o senhor pretende fazer com que esse benefício, esse recurso, esse dinheiro chegue lá na ponta, em projetos? Com quais projetos? Eu sou um vereador que fui um pioneiro no gabinete móvel, mas o meu gabinete móvel não fazia aquele simples atendimento. Eu tinha tribuna popular, isso me embasava nas minhas emendas impositivas. A população indicava nas minhas tribunas populares toda a semana. E é isso que as minhas emendas demonstram. Nós saímos aí vencemos a pandemia, e boa parte das minhas emendas durante a pandemia, se não total, foram para a saúde. Após isso, nós direcionamos uma parte para a saúde, outra para o social, né, que ajuda instituições que fazem esse trabalho de assistência social, aquelas famílias de extrema vulnerabilidade, né? Quando não se tem emprego, vem as mazelas, a fome era uma realidade e a gente está enfrentando já com as minhas emendas contemplando. Da mesma forma como nós defendemos o esporte, como um pilar de transformação social, fui de esportista. A cultura e o esporte, eles precisam de fato de emendas, recursos, para que a nossa população tenha uma quadra poliesportiva de qualidade e o jovem esteja tendo o direito de fazer a prática esportiva. Agora, o senhor, se chegar lá na Câmara Federal, o senhor pretende ser um deputado governista ou um deputado que vai fazer oposição, independente do governo que esteja lá? Eu sempre tive a independência e sempre voltei muito com a minha coerência. E é dessa forma que nós continuaremos tendo a oportunidade de ter uma vaga na Câmara Federal, com a mesma independência, com responsabilidade com aquele grupo, com aquele segmento que nós representamos, com a população do estado do Amazonas. O que for de boas matérias, nós votaremos com o governo. E se
a oposição eleger o próximo presidente da República e apresentar matérias que realmente mude a vida dos brasileiros, que contemple aqui o Amazonas, nós estaremos defendendo da mesma forma, com a mesma independência que o meu mandato sempre teve na Câmara Municipal de Manaus. Aproveitando mais uma vez a sua expertise na área econômica, no campo econômico, a gente ouve nos últimos tempos muito sobre a Zona Franca de Manaus, e até deixando ela um pouco de lado. Que alternativas seriam viáveis para o nosso estado, do ponto de vista de agregar valor para a nossa economia? Nós temos aí a Brasil Potássio e Altazes, é um exemplo de que o próprio governo federal poderia dar um gesto à Amazônia, destravar a maior bacia da América Latina. Só foram operados 12 poços, né, e já demonstra a grandiosidade que é para servir o potássio no país, e a continuidade, com toda certeza, nós estaríamos aí diante de uma próxima matriz econômica. Nós temos aí o polo digital da mesma forma, apontando o cesto do Brasil, e com muito pouco, mas nós temos debatido muito na Câmara Municipal de Manaus nessa tecnologia, esse polo 4.0. O senhor começou a falar mais cedo a respeito da candidatura do presidente nacional do seu partido, que deve ir para presidente da República, é um pré-candidato. Observando por esse prisma e também observando a questão de como o presidente Jair Bolsonaro tratou o Amazonas nos últimos tempos, o senhor considera o presidente Jair Bolsonaro o pior para o Amazonas nos últimos tempos? O presidente Bolsonaro, ele já deu vários demonstrativos que não demonstram compromisso, e eu levei isso para a Câmara. Eu vejo o presidente Jair Bolsonaro não amigo, né? Se ele foi o pior, mas foi um dos piores, com toda certeza. Ele dá sinais claros que ele não se preocupa com a economia, muito menos com o nosso principal modelo econômico exitoso, né? Então, de uma forma em geral, todos os governos federais que nós acompanhamos, esse com toda certeza foi o pior. Certo. O senhor como avalia a gestão do prefeito Davi Almeida, do Avante? Eu vejo o prefeito Davi Almeida em todos os segmentos, inclusive na bandeira que nós defendemos, um prefeito que acorda cedo, está nas ruas, dorme tarde, acompanha todas as frentes de obras e sem vaidade. Quanto à gestão do governador Wilson Lima, do seu partido União Brasil, como é que o senhor avalia? Eu vejo hoje os acertos que o governador vem fazendo, consigo enxergar os prejuízos, né, de maus acordos, e também por ele ter dado algumas funções, né, tanto problema que ele teve com a Assembleia no início, depois com o seu vice-governador, foi o grande problema, eu acredito, do início do seu governo. Porém, quando ele assumiu, quando ele realmente resolveu enfrentar esses problemas, o governo vem deslanchando em diversos setores. Eu acompanho muito a questão econômica, né? A Agência de Fomento do Estado vem fazendo microcréditos aí em vários segmentos, da mesma forma o ajuste que vem sendo feito tanto no social quanto nesse grande auxílio emergencial, da mesma forma o prato cheio, né? São projetos de impacto que vai ao encontro dessa crise também social. Analisando agora o cenário político, quem está no segundo turno para o governo do estado aqui no Amazonas, pela sua percepção? Eu acredito que as pesquisas vêm demonstrando que hoje o segundo turno se daria entre o ex-governador Amazonino Mendes e o atual governador Wilson Lima. As pesquisas também apontam um favoritismo entre Omar Aziz e Arthur Neto para a vaga que será aberta no Senado Federal. Quem é seu favorito? Eu acredito que o único cenário que ainda está polarizado e há um espaço para terceira via pelo candidato do atual presidente, está tendo muita dificuldade, é o cenário de Senado.
Eu acho que ainda tem muito espaço para uma terceira via, né? Apesar de uma eleição estar se demonstrando se polarizar também. Um do lado da esquerda e um outro, um ex-prefeito que tem o recall da sua última gestão, mas eu vejo um cenário ainda indefinido. Inclusive, eu defendo que União Brasil tenha um nome de fato que possa contemplar a nossa ideologia e, com certeza, utilizar todo esse apoio político que hoje União Brasil, eu coloquei, inclusive, meu nome à disposição. Meu nome à disposição, é claro, que uma eleição majoritária, como uma eleição também à Câmara Federal, ela passa, né, por uma composição do seu arco de aliança, né, e a maior liderança é do governador Wilson Lima, mas eu coloquei o meu nome à disposição, assim como o partido me convidou para ser candidato a deputado federal. Agora, observando de uma forma mais macro, o senhor percebe que nos últimos anos a política virou um balcão de negócios ou essa afirmação está errada? Não concordo ou não com essa afirmação, mas eu tenho uma linha, como eu lhe falei, eu tenho um mandato de segmentos, né? Eu represento aí alguns segmentos, tanto culturais, como esportivo, como da cadeia econômica da nossa cidade. Eu não quero acreditar, né, que esse processo eleitoral, o que pese é o poder econômico, né, é o balcão de negócio. Mas a gente percebe que o cenário está indo para esse funil. Eu quero ficar sempre da boa política, eu quero sempre trabalhar em cima de propósito. Foi isso que eu me propusei, que eu me coloquei à disposição do União Brasil para, de fato, construir um plano de governo forte e continuar defendendo a nossa ideologia naquele partido que me deu a opção, que é o caso do União Brasil, me deu autonomia para, de fato, e flexibilidade para construir uma candidatura sólida em cima da minha ideologia. Por fim, o senhor acredita que o Brasil melhora, o Brasil piora, o Brasil vai ficar como está, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com Luciano Bivar, seja com Ciro Gomes? Nós estamos aí de uma grande crise política e econômica. Eu vou continuar acreditando nesse país, eu vou continuar acreditando nas pessoas que confiam no meu trabalho, não poderia deixar aqui de continuar confiando na política brasileira. Eu acredito que, independente desse extremismo que se tornou a política brasileira, nós vamos apontar um caminho, como nós apontamos, né, União Brasil. União nasce, inclusive, por não concordar com esse extremismo, mas acreditando em um país unido. E é por isso que nós somos União Brasil. Eu vou continuar acreditando e lutando pelo desenvolvimento. Vereador Diego Afonso, do União Brasil, pré-candidato a deputado federal, que acaba de mencionar aqui para a gente também a sua vontade de concorrer ao Senado numa chapa que ele defende que o seu partido apresente. Vereador, perdoe, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1. As portas estão sempre abertas, assim que confirmado ou candidato a deputado federal ou a senador, venha mais vezes para apresentar propostas. Caio, eu que agradeço a oportunidade, toda aqui a equipe do Real Time, a gente está sempre à disposição de veículos de comunicação que levam a informação séria e comprometida. É assim que eu levo meu mandato, levo a minha vida pública, sempre de forma muito transparente e participativa com a população, com aqueles que nos acompanham, através dessa grande rede mundial que é a internet. Portanto, mais uma vez eu que agradeço e coloco o nosso mandato e o nosso nome sempre à disposição da sua equipe e do Real Time. Obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1, e também distribua essa entrevista com o vereador Diego Afonso no seu grupo de WhatsApp. Meu muito obrigado mesmo, e até uma próxima oportunidade.